Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse, ok? Bom, eu estive aí algumas semanas fora, né? Estive descansando um pouco, tirei alguns dias de férias, viajei com a família, né? Então, esse foi o motivo de eu não estar gravando nessas últimas 2 semanas que passaram. Mas, graças a Deus, Deus nos levou, Deus nos trouxe de volta com segurança. E agora nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aqui ao estudo do livro de Apocalipse. Como já faz um tempinho que nós não gravamos nenhuma aula aqui há alguns dias, então é bom você relembrar, né, tudo aquilo que nós já aprendemos. É lógico, se você quiser ver todos os vídeos anteriores, porque essa aula de hoje é a aula de número 12 do curso, tá? Então eu já gravei 11 aulas, tá? Cada aula tem aproximadamente 40 minutos, 45 minutos. Então já tem um bom conteúdo gravado no canal. Outra coisa, você ainda não é inscrito no canal? Clica lá em inscrever-se no canal, aí ativa o sininho de notificação para você receber, tá, todos os vídeos. Toda vez que eu gravar um vídeo e a plataforma aqui do YouTube disponibilizar o vídeo, você vai receber uma notificação avisando que tem um vídeo novo lá, ok? Então é o seguinte, pessoal, só para dar um briefing aí, né, um resumo muito resumido do que nós já aprendemos até aqui de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro da revelação, ok? Apocalipse, quando a gente fala em Apocalipse, geralmente a gente pensa em destruição, né? Algo terrível acontecendo. Mas na verdade, Apocalipse significa revelação. Na verdade, é Deus revelando o seu Filho, ou Deus Filho, Jesus Cristo, né, a João, o apóstolo João. Então João relata, é João quem escreve, é João quem relata o livro de Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo. Que Jesus que é esse? Não é mais aquele Jesus, aquele homem que sofreu, que padeceu, foi chicoteado, foi cuspido na cara, foi massacrado e foi pendurado, né, no madeiro, na cruz, e lá ele morreu. Ele deu a sua vida por nós, né? Através da vida, através do sangue, através do sacrifício de Jesus, ele comprou, ele pagou todas as nossas dívidas. Quando nós falamos em dívidas, nós falamos dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, queridos, você que crê na palavra de Deus, você que crê que a Bíblia é o manual da nossa vida, a Bíblia nos diz o seguinte: há uma vida eterna, ok? A Bíblia nos ensina que aqui só há uma vida e depois dessa vida só há uma vez a chance do homem viver aqui nessa terra. E depois que ele morre, se ele morreu crendo em Cristo, né, nós teremos a vida eterna com Cristo. E a Bíblia nos diz que se a pessoa não creu na palavra de Deus, não creu em Cristo, e é lógico que não sou eu e nem você quem vai julgar, é Deus quem vai fazer esse julgamento de cada pessoa, ela será jogada, se ela não creu, ela será jogada no lago de fogo e enxofre para a eternidade, né? Juntamente com quem? Juntamente com Satanás, juntamente com os seus demônios e tudo mais. Certas pessoas ouvem essas palavras e elas ficam até assim meio assustadas ouvindo isso e pensando: será que realmente existe esse lago de fogo e enxofre? Será que é capaz de uma pessoa queimar, sofrer por toda a eternidade? A palavra de Deus diz que sim, né? E se a palavra de Deus diz que sim, quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para duvidar? Então eu prefiro entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Eu prefiro entregar minha vida nas mãos de Cristo, reconhecer o sacrifício dele por mim e por você e ter a vida eterna, né? Do que não crer em nada disso e no dia do julgamento eu, ser eu estar diante de Deus
e Deus falar: eu não te conheço. Você, você não fez nada por mim, você não fez nada pelo meu reino, você não fez nada pelo teu próximo. Aparta-te de mim, né? Tem algumas parábolas dos evangelhos que diz isso, né? Eu não te conheço, aparta-te de mim. E aí, né, como vai ficar? Então, eu creio que essa vida que nós vivemos aqui nessa terra, ela é simplesmente um pedacinho de nada daquilo que nós vamos viver eternamente. Então, eu creio na palavra de Deus como sendo totalmente verdadeira. A Bíblia, para mim, é um livro de poder, né? O Evangelho é poderoso. O Evangelho de Cristo tem poder. E ele tem poder para transformar a vida das pessoas. Todos aqueles que crerem e abrirem seu coração para o Senhor, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem poder de mudar, transformar a sua vida, ok? Então, voltando um pouco atrás, esse Jesus Cristo que foi pendurado no madeiro e foi crucificado por mim e por você, não é mais o mesmo Cristo que se apresenta a João. Agora, esse Jesus que se apresenta a João aqui no livro de Apocalipse, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o início e o fim. Nós estudamos que a palavra de Deus define Jesus com os cabelos mais brancos que a neve, suas vestes, seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido. Ele fala que na mão direita dele estão as 7 estrelas, que significa o quê? As 7 estrelas, igrejas. Todos nós que pertencemos a Cristo somos a igreja. E ele tem o controle das nossas vidas, ok? Nós podemos até passar por tribulações, mas o controle da nossa vida está em Cristo Jesus. Não devemos temer amar a Deus. Não devemos temer crer na palavra. Jamais devemos rejeitar a Cristo, ok? Jamais, porque Deus está no controle de todas as coisas. E no final, a grande mensagem desse livro de Apocalipse que nós estamos estudando, o foco dele é dizer que apesar de todos os problemas, todas as situações, sejam elas graves ou não, de tudo que nós estivemos passando de ruim, o grande final é: o Senhor Cristo é o vencedor sobre os nossos inimigos. Mesmo que a gente possa perder a nossa vida aqui nesse plano, nessa terra, nós ganharemos a nossa vida eterna, tá? Então isso que é o foco do livro de Apocalipse. Essa que é a revelação de Jesus. É nos fortalecer, é nos animar. Por mais que nós possamos enfrentar as batalhas e essas batalhas possam nos desanimar, o livro de Apocalipse é para dizer: olha, você pode estar passando por isso, mas no final a vitória é garantida, a vitória é certa. Quando eu digo em vitória correta, é aquilo que eu estou te falando. Às vezes, não nessa vida, às vezes a gente vai morrer nessa vida, mas depois dessa vida, quando Cristo voltar, quando houver o grande julgamento, nós teremos uma vida eterna. Todos nós que cremos em Cristo Jesus teremos a vida eterna, ok? E nós estamos aí no ponto em que Jesus está mandando mensagens para as 7 igrejas da Ásia, né? E essas mensagens são para nós também hoje. Então, até que ponto, né, que nós conseguimos ler essas mensagens, essas cartas às igrejas da Ásia e possamos refletir esses ensinamentos, né, essas advertências para nossas vidas. Eu quero começar aqui orando, em primeiro lugar, vamos orar, e depois nós vamos para o texto e vamos analisar, né? Vamos analisar primeiro o texto que nós vamos ler hoje, que está no Apocalipse capítulo 2, e depois nós vamos ver que a partir desses versículos nós podemos extrair um conteúdo muito rico para as nossas vidas, ok? Então fica comigo até o final aí, para a gente aprender bastante da palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos alimentado, nos dado, ó Pai, nessa vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Pai, que nesse momento nós possamos refletir, possamos ler, possamos aprender mais e mais dos teus ensinamentos, da tua palavra que é poderosa, Senhor. A palavra que tu diz que é como uma faca de dois gumes que penetra, Senhor, até as juntas e medulas, Senhor. Penetra lá no mais íntimo do nosso ser, ó Deus. Que o Senhor possa realmente, nesta noite, ó Pai amado, neste dia, nesta tarde, possa fazer a diferença em nossas vidas. Que eu possa, como o livro do Apocalipse tem esse propósito, trazer ânimo, Senhor, para nossas vidas. Apesar das lutas que nós enfrentamos, eu possa trazer ânimo para todos nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Então, título da nossa aula de hoje, que é a aula número 12, né? Como ser um cristão fiel até a morte, né? Parte 1, tá? Então, nós vamos ler aí os versículos do livro de Apocalipse, capítulo 2, os versículos 8 até o versículo 11. Vou colocar a Bíblia aqui, Bíblia digital, tá? E diz assim: carta à igreja em Esmirna, né? Então, nós estamos aí hoje começando a aprender sobre a carta à segunda igreja. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso, ok? E hoje nós estamos aí na segunda igreja, que é Esmirna. E diz assim, do versículo 8 até o versículo 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, tá? Então, vamos para o texto, né? E aqui no texto, nós vamos ir detalhando esses versículos aí, ok? Bom, para nós aprendermos melhor o que esses versículos aí nos ensina, né? Nós temos que entender o quê? Panorama, entender o contexto dessa cidade, né, de Esmirna, onde estava essa igreja cristã. Então a gente vai ver aqui um pouco, conhecer um pouco dessa cidade de Esmirna. Então é possível ser fiel até a morte num mundo que é carimbado pelo relativismo, né? Então o que é relativismo? Relativismo é cada pessoa ter um ponto de vista diferente da outra num determinado assunto, ok? Então, um exemplo, vai. Eu vejo um acidente num cruzamento entre dois carros, tá? Então, eu estou numa esquina, eu vi aquele acidente de uma forma. A outra pessoa que está no outro lado da outra esquina, ela pode ter visto de outro ângulo, de outra forma. Então, para mim, um exemplo, vamos nomear carro 1 e carro 2. Então, para mim, pode ser que da forma que eu vi, o carro 1 estava errado. E para outra pessoa, que viu de outro ângulo, ela pode achar que o carro 2 é quem estava errado. Então, é o mesmo acontecimento, porém é relativo, depende de cada ponto de vista, de cada pessoa, né? Então, esse relativismo, hoje em dia, está muito grande. Como assim está muito grande?
quer dizer que as regras cada vez mais estão ficando fracas diante do ponto de vista das pessoas. Ou seja, as pessoas querem implantar, né, que tudo é certo, nada é errado. Só depende do o ponto de vista que nós estamos enxergando isso. Então, é possível ser fiel até a morte, até a nossa morte, num mundo que está sendo contaminado por esse relativismo, onde tudo pode? Depende do nosso ponto de vista, tudo pode, né? Então, o sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente, né? Conveniente é aquela pessoa que vai se adequando a todas as outras coisas e vai seguindo o caminho ali, sem se preocupar, sem sofrer, sem nada. E aqui nós vemos o quê? Em Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas, apesar de todos esses problemas, das dificuldades, uma igreja fiel que só recebe elogios de Cristo. A gente vai estudar que a maioria das igrejas, né, assim como nós vimos em Éfeso, Deus elogia, mas Jesus também ele chama a atenção para alguns pontos negativos. Aqui na igreja de Esmirna, não. A igreja de Esmirna só recebe elogios de Cristo. O escritor, né, Warren Yerbsey diz que a palavra Esmirna vem de mirra, uma erva amarga. Portanto, o nome da cidade é um nome bem apropriado para uma igreja que estava enfrentando a perseguição. Tudo que Jesus diz nessa carta à igreja de Esmirna tem a ver com a cidade, né, e com a igreja. Nós temos que lembrar sempre que quando Cristo envia a carta à igreja de Esmirna, quer dizer que aquela igreja estava na cidade de Esmirna e dentro de uma cidade existem várias situações, ok? Então, quais situações quanto à igreja de Esmirna? Em primeiro lugar, nós vemos uma igreja pobre numa cidade rica, ok? É um contraste, né? A cidade de Esmirna, ela era rival de Éfeso, da cidade de Éfeso, diz William Hendrickson. Esmirna era a cidade mais bonita, a cidade mais bela da Ásia Menor. Ela era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. É uma cidade comercial, aonde ficava o principal porto da Ásia, né? O principal comércio da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos e bordejado de casas formosas. E ele era um lugar de realeza coroado de torres. E tinha uma magnífica arquitetura com templos dedicados a alguns deuses, né? Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Então você vê que era uma cidade rica, uma cidade muito bonita, uma cidade que tinha um ótimo comércio, uma cidade com casas e lugares muito bonitos, e tinha também vários templos que ali eram templos pagãos, templos que adoravam outros deuses a não ser o nosso Deus verdadeiro. E no caso de Esmirna, né, templo de Cibeles, templo de Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. E hoje em dia, né, a Esmirna, é a única cidade que sobreviveu daquele tempo passado, né? E hoje ela tem o nome do quê? De Izmir. E ela fica onde? Na Turquia asiática, né? Na Turquia mais do lado ali leste, mais do lado direito, com aproximadamente 255 mil habitantes. Bom, então, em primeiro lugar, era uma igreja pobre, numa cidade muito rica. Segundo lugar, era uma igreja que enfrentava a morte, numa cidade que já havia morrido e ressuscitado. Como assim? Uma cidade que havia morrido e ressuscitado.
é que Esmirna tinha sido fundada como uma colônia grega no ano 1000 antes de Cristo, tá? 1000 antes de Cristo. No ano 600 antes de Cristo, quer dizer, 400 anos depois da sua fundação, os lídios invadiram Esmirna e destruíram Esmirna por completo, ou seja, a cidade morreu. No ano 200 antes de Cristo, né? Ou seja, 400 anos depois que ela foi destruída, Lisímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Por isso que Esmirna morreu e ressuscitou, né? Porque ela foi totalmente destruída, depois foi reconstruída. E quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esmirneanos sabiam do que Jesus estava falando, porque a cidade estava morta e reviveu. Você percebe, então, como tudo aquilo que está na carta àquela igreja faz sentido, né? Quando nós lemos lá no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, quando Jesus disse isso, esteve morto e tornou a viver, é porque ele sabia que aquele povo de Esmirna conhecia muito bem o que era ser totalmente destruído, morto e ser reconstruído. Ok? Então, em terceiro lugar, né, a Esmirna era uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma. Né? Então, nós sabemos que Roma era quem dominava, né? O Império Romano dominava todas ali as cidades e justamente Esmirna era a cidade mais fiel ao governador, a Roma. E Esmirna sabia muito bem o significado dessa palavra, então, fidelidade. Então, de todas as cidades orientais, havia sido a mais fiel a Roma. Então, muito antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel a ela. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir, a levantar um templo à deusa Roma. No ano 26, agora depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Né? Então, tanto Éfeso como Esmirna queriam construir esse templo ao Tibério, né, ao imperador romano. Quem ganhou esse privilégio, no caso aí, foi Esmirna. Então, para a igreja dessa cidade, Jesus disse: ser fiel até a morte. Né? Então, o que acontece? Todas aquelas pessoas que eram cidadãos de Esmirna, eles já sabiam o que era fidelidade, porque ele foi passado de geração a geração ser fiel a alguma coisa. Quando essas pessoas foram alcançadas por Jesus Cristo, alcançadas pelo Evangelho, né? Então elas foram fiéis também ao Evangelho. Então aquela característica deles de serem fiéis permaneceu também no Evangelho. Ok? Por isso que Jesus disse: ser fiel até a morte, ou seja, continuem assim no Evangelho, não desistam. Quarto lugar, uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos, né, os Jogos Olímpicos. Então, Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam Jogos Atléticos famosos, procedentes de todo o mundo. Os jogadores disputavam uma coroa de louros, né? Sabe aquela coroa cheia de folhas, né, na cabeça, que geralmente os campeões usavam? Então isso chama-se coroa de louros. Então, para os cristãos dessa cidade, o que Jesus prometeu que nós lemos lá? Jesus prometeu a coroa da vida.
Então, mais uma vez, Jesus utiliza ali de objetos que os próprios esmirneanos conhecem, que seria a coroa. Só que ao invés de ser uma coroa de louros, foi uma coroa da vida. Então, resumindo, né? Ser cristão nessa cidade de Esmirna era um risco que você podia correr de perder os bens e perder até a sua própria vida. Essa igreja era uma igreja pobre, uma igreja caluniada, uma igreja perseguida, mas só recebia elogios de Cristo. A fidelidade deles até a morte era a marca dessa igreja. Então, a marca da igreja de Esmirna era ser fiel até a morte. E se nós trouxermos para nós hoje esses versículos que nós lemos, como nós podemos aprender também com essa igreja a sermos fiéis, ok? Lição que nós podemos trazer para nossas vidas, né? Então, primeiro, nós temos que ter uma visão desromantizada da vida, né? O que é uma visão desromantizada? Romance é tudo aquilo que parece agradável, que parece formoso, que parece bonito, né? Então, a nossa visão não pode ser sempre assim, que todas as coisas vão ser um mar de rosas, um mar de flores. Também temos que ter uma visão desromantizada da vida. Saber que nós vamos enfrentar problemas, perigos, ok? Então, essa é a primeira visão que nós temos que ter com esses ensinamentos. Os versículos 8 e 9 diz assim, vamos ler de novo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação, primeira coisa, a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Como assim rico? Eram ricos de espírito. Eles poderiam ser pobres em termos de bens, mas aquela igreja em Esmirna era rica de espírito. E ele conhecia também o que? Além da tribulação, além da pobreza, a blasfêmia, né? A blasfêmia, a mentira, as acusações que faziam contra aquela igreja. Por quem? Por aqueles que se declaram judeus e não são. Sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então o próprio Cristo fala que aqueles judeus que estavam condenando aquela igreja de Esmirna, eles eram sinagogas de Satanás. Então a igreja de Esmirna estava o quê? Atravessando um momento de prova e o futuro imediato era algo ainda mais sombrio daquela igreja. E aí Jesus vem e faz o quê? Conforta aquela igreja, dizendo a ela que conhecia a sua tribulação. O escritor Adolf Pohl, fazendo um paralelo entre o sofrimento de Cristo e da igreja de Esmirna, diz o seguinte: a igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato era ainda mais sombrio. Opa, desculpa, eu repeti aqui essa parte, né? Então, diz assim: existe uma noite em que não se pode agir, mas somente sofrer. Durante os dias da paixão de Cristo, a lei da ação igualmente passou para os seus adversários. Ele atestou a seus perseguidores: Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Está em Lucas. E a Pilatos disse o seguinte: tens poder sobre mim. Né? Então, nessas duas frases, tanto Cristo falou com seus perseguidores, como Cristo falou a Pilatos, passando a eles o quê? Passou uma ação para eles. Né? Aconteceram, então, os momentos em que silenciou diante das pessoas e estava amarrado à cruz. Cristo ficou quieto. E nem sequer podia o quê? Unir as mãos. E muito menos impô-las em alguém. Quantas vezes Cristo usou suas mãos para impor sobre as pessoas, para curar as pessoas, até para ressuscitar vidas. Mas naquele momento, ele tinha passado a ação para os seus adversários. Naquele momento, Jesus ficou calado e sem se mover, pregado na cruz.
Tá? Agora, essa ação de Cristo, de ficar calado e imóvel, foi uma ação poderosíssima. Esse sofrimento que ele teve foi uma ação poderosa. Jesus, no final, exclamou: está consumado. Né? Está consumado. A igreja em Esmirna uniu-se estreitamente a esse Senhor na paixão dela. Então, queridos, aqui, né, como nós pudemos ver nesse texto, Adolf Pohl, ele fez um paralelo entre o sofrimento de Cristo na cruz e aquilo que a igreja de Esmirna estava sofrendo, né, na mão de quem? Dos moradores de Esmirna, na mão dos judeus de Esmirna, na mão até dos romanos. Então há 4 coisas, né, nessa carta aqui que nós lemos, há 4 coisas que precisamos o quê? Dar um destaque, né? Se nós realmente queremos ter uma visão desromantizada da vida. Então, qual que é o primeiro destaque? Tribulação. A ideia de tribulação é um aperto, né? A ideia de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A pessoa que está sendo tribulada está sendo que sufocada. A igreja estava sendo espremida por um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja e a força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. Então, qual que era a jogada, né, de Satanás? Espremer, sufocar a igreja para que eles deixassem de acreditar, eles deixassem de ser fiéis a Cristo. Mas os cristãos em Esmirna estavam sendo o quê? Atacados e até mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse um deus, né? O imperador romano como se fosse um deus. E uma única vez, né, eles lançaram lá do alto do Monte Pagos, onde tinham todos aqueles templos pagões, 1.200 cristãos. 1.200 pessoas que tinham se convertido a Cristo, tinham acreditado no Evangelho, foram mortas. Foram lançadas do alto do Monte Pagos porque não quiseram adorar ao imperador. Em outra feita, lançaram mais 800. Então, os cristãos em Esmirna estavam morrendo por causa da sua fé, por causa da sua crença em Cristo e no Evangelho. E cerca de 50 anos depois disso, dessas mortes, dessas 2.000 mortes, o próprio bispo de Esmirna foi queimado vivo na própria cidade. William Hendrickson escreve assim esse fato, o fato desse bispo. É possível que Policarpo tenha sido o bispo da igreja de Esmirna naquele tempo. Policarpo, ele era um discípulo de João, do apóstolo João, e era fiel até a morte. Ele era um líder dedicado e ele foi queimado vivo numa fogueira no ano 155 depois de Cristo. Os seus algozes, desculpa pessoal, os seus algozes, né, aqueles que levaram ele à morte, pediram para Policarpo, né, o bispo, que dissesse: César é o Senhor. Mas Policarpo recusou-se a fazer isso. Então, levaram Policarpo ao estádio e aí o procônsul estou com ele, dizendo: Policarpo, jura, maldiz a Cristo e te porém em liberdade. Mas Policarpo respondeu o seguinte: 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, só me fez o bem. Como então eu posso maldizer o meu rei e meu salvador? E depois disso, ainda ameaçaram Policarpo com feras. E aí o procônsul disse assim: farei que sejas consumido pelo fogo. E aí Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre o julgamento? E quem não se achar
servo do Senhor, servo de Cristo, será jogado no lago de fogo e enxofre. É a mesma coisa aqui que o bispo Policarpo falou ao procônsul há mais de 2000 anos, quase 2000 anos atrás. Né? Você não conhece o fogo do juízo vindouro e o castigo eterno. Então, como que nós podemos entender o amor de Deus no meio das nossas perseguições? Como entender o amor do Pai pelo seu Filho, Jesus Cristo, quando ele entregou o próprio Filho ao sacrifício na cruz? Onde é sacrificado, amado, o amor se oculta. Isto é a sexta-feira da paixão. Não é a ausência, mas a ocultação do amor de Deus. Né? Não quer dizer que Deus deixou de amar a Cristo, seu Filho, mas naquele momento ele só ocultou o amor de Cristo, por ter deixado ele morrer na cruz, mas para ter pago o preço por nossas vidas. Bom, então, né, como nós vimos aí, em primeiro lugar, tribulação, que nós podemos destacar. Em segundo lugar, a pobreza. George Ladd diz que a pobreza dos esmirneanos não vinha somente da sua situação econômica normal, mas do que? Confisco de propriedades, bandos hostis que saqueavam e dificuldade de ganhar vida em um ambiente hostil. Né? Então, ninguém queria ajudar os cristãos lá. Todo mundo queria, ao contrário, queriam que eles sofressem mesmo. Então, a pobreza não é maldição. Jesus disse: bem-aventurados os pobres. Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. O que quero dizer com isso? Será que só os pobres alcançarão a salvação? Claro que não. Né? Quando nós temos dinheiro, quando nós somos ricos, e só que essa riqueza não é o centro do nosso coração, a riqueza não é o nosso Deus, a riqueza não é a coisa mais importante para nossas vidas, nós podemos fazer muitas coisas boas com esse dinheiro, ok? Então, não é somente os pobres que serão salvos, os ricos também podem ser salvos, desde que a riqueza não seja o centro da vida deles. Havia duas palavras para a pobreza. Pitocheia e penia. A primeira palavra, pitocheia, significava o quê? Pobreza total, pobreza extrema. E era representada pela imagem de um mendigo agachado, aquele que não tem nada na vida. E penia seria o quê? Seria um homem que carece do supérfluo, ou seja, é um homem que tem o básico para sobreviver e necessita de algumas coisas melhores do supérfluo. Né? Agora, pitocheia não. Pitocheia é aquela pessoa realmente mendiga e não tem nem o essencial para sobreviver. E aí João, né, usou no livro de Apocalipse a palavra pitocheia para descrever a pobreza dos esmirneanos. Então quer dizer que os cristãos, né, essa igreja em Esmirna era composta realmente por pessoas muito pobres. Então, a pobreza dos cristãos era um efeito colateral da tribulação, ou seja, de todos os outros problemas que eles passavam. E ela vinha, lógico, de algumas razões. Que razões? Primeiro, os crentes lá, os cristãos lá, eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram até escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta. Segundo ponto, os cristãos eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Terceiro ponto, os crentes, ou os cristãos lá, haviam renunciado aos métodos feitos e por sua fidelidade a Cristo perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. Como assim? Por exemplo, você, no seu serviço, no seu trabalho, seu chefe manda você fazer alguma coisa, você sabe que aquilo é errado de você fazer, ok? Só que você vai fazer para poder ganhar algo ou para continuar lá naquela empresa, naquele serviço.
Então, isso os esmirneanos não faziam. Quando eles sabiam que algo era errado, eles não participavam com o erro. Então, o que acontece? Até isso era difícil para eles ganhar, no trabalho honesto. Em terceiro lugar, a difamação, a calúnia. Os judeus, né, estavam espalhando falsos rumores a respeito dos cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas. Os cristãos de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Quem é o acusador? Satanás, o diabo. Ele é o pai da mentira. Aqueles que usam a arma da acusação são o quê? São sinagogas de Satanás. Por isso que Jesus chamou os judeus ali de sinagoga de Satanás, porque estava usando a mentira. Havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmirna. E eles não apenas estavam perseguindo os cristãos, mas estavam também influenciando os romanos a prenderem os mesmos. João chama os judeus perseguidores de sinagoga de Satanás. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Eles perseguiram a Paulo em Antioquia, da Psídia e em Icônio. Em Listra, Paulo foi apedrejado. Em Corinto, Paulo tomou a decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. Né? Nós já aprendemos que os gentios são todas aquelas pessoas que não são judeus. Né? Então, de tantos judeus perseguirem e baterem Paulo, Paulo resolveu largar de uma vez eles e ir para os gentios, pregar o evangelho para os gentios. Então, quando Paulo retornou para Jerusalém, os judeus o prenderam no templo e quase o mataram. Se a gente for pegar lá no livro de Atos, ele termina contando que Paulo, em Roma, foi perseguido pelos judeus. Eles, os judeus, se consideravam o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança. Mas eles rejeitaram o Messias, rejeitaram Cristo. E eles perseguiram a igreja de Deus. E eles se transformaram em quê? Sinagogas de Satanás. A religião judaica deles foi o quê? Satanizada. Tornou-se a religião do ódio, da perseguição, da rejeição da verdade. Quem difama Cristo ou o degrada naquele que o confessam, promove a obra de Satanás e guerreia as guerras de Satanás. Tá? Então, tudo isso nós estamos falando, né? Com ênfase naquela época, logo após, 100 anos após, né? 100, 150 anos após Cristo ter sido crucificado. Naquela época, os judeus realmente batiam de frente, queriam a morte daqueles que se convertiam a Cristo. Então, os crentes daquela época, os cristãos daquela época, passaram a sofrer várias acusações mentirosas. Primeiro, eram chamados de canibais. Por que canibais? Porque eles celebravam a ceia, né? A ceia que Jesus mandou nós celebrarmos até a volta dele. Eles celebravam com o pão e o vinho. E o pão e o vinho simbolizam o quê? O corpo e o sangue de Cristo. E aí eram chamados de canibais por isso. Eram chamados de imorais, né? Porque eles festejavam, celebravam uma festa ágape antes da Eucaristia. Eram chamados de divisores de família, divisores de família. Uma vez que o quê? Que as pessoas se convertiam a Cristo e deixavam suas crenças vãs para servirem a Cristo. E Jesus veio trazer espada e não paz. Ou seja, quando eles se convertiam a Cristo, às vezes a família inteira não se convertia, somente alguns. E aí havia o quê? Uma divisão, uma separação, porque alguns criam e outros não. Quarto, acusavam os cristãos de ateísmo por não se dobrarem diante de imagens de vários deuses. Então, quando os cristãos aprenderam que Cristo era o único Senhor e Deus, eles pararam de adorar imagens. E por isso eram acusados também de serem ateístas. E quinto, acusavam os cristãos da deslealdade e de serem revolucionários por negarem a dizer que César era o Senhor. Então, como os cristãos não adoravam a César, eles eram chamados também de desleais e revolucionários. Tudo isso são o quê? Calúnias. Nada disso era verdade sobre os cristãos daquela época.
é que o povo daquela época de Esmirna, os judeus, queriam destruir mesmo os cristãos, tá? Em quarto lugar, né, prisão. Alguns cristãos de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era o quê? Era a antessala do túmulo. Por quê? Porque aqueles que eram presos, 100% ou 99% eram mortos. Por quê? Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Uma vez que eles te metiam na prisão, ali você ficava até a morte. Normalmente, os prisioneiros morriam de fome, de pestilência, né? Pestes, doenças, ou até de lepra. Tá? Então, vendo, né, de uma perspectiva maior, mais elevada, essas detenções que eles faziam desses cristãos tinham uma outra finalidade. Por eles à prova, para serdes postos à prova. Então, os cristãos estavam prestes a serem levados à banca de testes. Deus estava testando a fidelidade dos cristãos, mas Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ele supervisiona o nosso teste. Ou seja, queridos, finalizando aqui, Deus sabe até o ponto que nós podemos aguentar. É o ponto que cada um pode ser fiel a Ele, tá? E Ele não vai nos deixar passar por algo além daquilo que nós possamos suportar. E esse não deixar passar pode ser tanto livramento, que Ele nos dê livramento de uma prisão, livramento de uma condenação, livramento de uma tribulação, como Ele pode até deixar nós morrermos para não passar por isso, ok? Então, essa primeira parte aí desse estudo da igreja de Esmirna, né? Nós vimos que era uma igreja muito pobre, uma igreja perseguida, uma igreja caluniada, mas mesmo assim, além de serem presos e morrerem, eles estavam e eram fiéis até o fim. Ok, pessoal? Bom, vamos estar orando para encerrar então a aula de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, muito obrigado por essa aula de hoje, muito obrigado pelas tuas palavras, por esse livro do Apocalipse que estamos estudando, estamos aprendendo, e que nós possamos ter sempre, Pai, na nossa mente, que o Senhor está no controle realmente de todas as coisas, e que para nós o mais importante é saber, ó Pai, que o Senhor não vai nos deixar sofrer além daquilo que nós possamos passar. Que o Senhor possa, a cada dia, Senhor, nos dar fé, nos dar esperança, nos dar saúde e forças, e estar no controle das nossas vidas e dos nossos familiares, ó Deus. Continua nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal conforme a tua vontade, Senhor, e fazendo com que a tua palavra a cada dia cresça mais e mais em nossas vidas e que nós possamos a praticá-la, Senhor. Possamos amar a ti e ao nosso próximo. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, é isso aí. Muito obrigado a você. Não esqueça de deixar seu joinha e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Grande abraço, grande beijo para todos.